Graças a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Que o Senhor possa abençoar vocês todos nessa noite. Pode se assentar, ficar cômodos. Eu quero externar meus sinceros agradecimentos a Deus, que me concede a honra de mais uma vez fazer menção e jus à palavra do Senhor. Também externar meus sinceros agradecimentos ao companheiro pastor Éder, que nos confiou novamente a palavra de Deus aqui nessa casa. O Senhor conserve o seu ministério, é um homem dedicado nas escrituras, a todos os obreiros. Que o Senhor conceda a graça a cada um de vocês. Também agradecer a Deus, a minha família está aqui hoje conosco, aqui guerreando, né? Enfim, na peleja. Também a seminarista ali, companheira durante um tempo, né, Cíntia? E a gente não está mais lá, mas eles estão lá guerreando, levando a bandeira lá, né? Ela e a filhona ali, que Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Meus irmãos, desculpe o atraso, eu vim correndo, nós estamos na faculdade, é das 8 às 18 horas lá em São Bernardo, então é uma loucura para vir correndo com trânsito na Anchieta e tudo mais, mas a gente veio correndo e ainda deu tempo para chegar aqui, tá bom? Deus abençoe. Os jovens estão todos elegantes, viu? Olha, a bênção é grande. Deus abençoe quem teve a criatividade, né? Deus abençoe vocês todos. Irmãos, eu gostaria que vocês lessem comigo um texto que vai poder abarcar esse tema que envolve a adoração. Mais precisamente, o livro histórico do Novo Testamento, conhecido como Atos dos Apóstolos. O capítulo é o de número 2, é um texto muito utilizado, muito lido, e que eu acho de suprema importância todos nós fazermos menção. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos 1 adiante. Quantos acharam, diga amém. Então diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de, as quais pousaram sobre cada um deles. E versículo 4, quem pode ler comigo? 1, 2, 3 e já. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Graças a Deus. Meus irmãos amados, o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Lucas escreveu pelo menos 2 tratados. Um tratado conhecido como Evangelho. A palavra Evangelho vem do grego Evangelion, que significa boas novas. Ele escreveu um Evangelho e escreveu um livro histórico para retratar a respeito da expansão da igreja. Este livro, no original do grego, koiné, é conhecido como prax. Daí esse livro é chamado de tom, aliás, prax tom apostolon, ou seja, Atos do Espírito, ou melhor dizendo, Atos dos Apóstolos. Também este livro poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque nenhum outro livro menciona tanta pessoa do Espírito Santo, senão o livro de Atos dos Apóstolos. Se entre os evangelhos considerados evangelhos sinóticos, evangélicos análogos ou comparativos ou semelhantes, chamados de evangelho sinótico, Mateus, Marcos e Lucas, entre esses 3 evangelhos nós temos o destaque novamente de Lucas, mencionando a pessoa do Espírito Santo 14 vezes. Quantas vezes? 14 vezes. Mas no livro de Atos dos Apóstolos, Lucas aponta para a expansão da igreja, mediante o que? Mediante o Espírito Santo. A palavra Espírito Santo ocorre só no livro de Atos dos Apóstolos 53 vezes. Quantas vezes?
53 vezes aparece a palavra Espírito Santo. A palavra Espírito Santo é uma palavra de origem hebraica, Ruach Kodesh. Ruach quer dizer fôlego, Ruach quer dizer vento. E Kodesh vem de Kadosh, Kadosh quer dizer santo. E santo, no original do grego, significa a palavra ágios. E ágios quer dizer separado. E Deus nesta noite está separando você para casa, para a obra do Senhor. E a palavra, então, Espírito, Ruach Kodesh, transliterado para o original do grego, vem da palavra Agios Pneuma, ou Agio Pneuma. Pneuma quer dizer fôlego, pneuma quer dizer vento. Daí, alguns que, infelizmente, sofrem uma corrente de ar que acaba comprometendo os broncos, é chamado de pneumonia. É isso mesmo, por causa de pneuma. E pneuma quer dizer fôlego, pneuma quer dizer vento, e pneuma quer dizer Espírito. E o Espírito Santo nesta noite, ele vai te dar graça para você continuar, ele vai te dar força. Mas no Antigo Testamento, o Espírito Santo era derramado não sobre todos, mas sobre algumas pessoas. Iniciando exatamente do livro da Torá, os 5 primeiros livros da lei, conhecidos também como Torá, os 5 livros, Bereshit, Shemot, Vaiká, Devarim, Bemidbar, 5 livros considerados os livros da lei, livros considerados os livros da instrução judaica. Logo no primeiro livro de Gênesis, lá em livro de Gênesis 1, Bereshit bara Elohim hashamayim Israel torro vavorro, ou seja, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e aliás, a terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre a face das águas. Você vai ver o Espírito Santo novamente, pairando sobre a face das águas, como quem dizendo, está um caos, mas o caos está no controle do Espírito Santo. Então, nesta noite, se você estiver no caos, Deus está hoje para te dizer, o Espírito vai ajeitar o teu caos. E a palavra caos vem do hebraico torro, vavorro. Torro, vavorro quer dizer caos. Mas o Espírito Santo, onde ele está, ele vê o caos, mas ele dá ordem no caos. Eu não sei onde está o caos. Talvez seja na família, talvez seja no trabalho, talvez seja no seu colégio. Mas eu só sei de uma coisa, onde o Espírito Santo entra, ele dá ordem no que está bagunçado. O diabo vem para montar a bagunça, mas Deus vem para colocar ordem no que está bagunçado. E nesta noite, quem chegou aqui hoje sofrendo de um caos, prepare o teu coração e a tua mente, porque o Espírito Santo hoje está dando ordem no teu caos. Jogue a mão para o alto e glorifique ao Deus que fez os céus e a terra. Então o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. A seguir nós vamos perceber que o Espírito Santo, em alguns momentos periódicos, o Espírito Santo manifestava-se em algumas pessoas. E nós podemos então destacar que no livro, por exemplo, no livro de Gênesis, nós vamos encontrar o Espírito Santo sobre a vida de José, dando a ele sabedoria. O Espírito Santo era manifestado apenas para capacitar os indivíduos para uma determinada função, e depois de executar a função, o Espírito Santo se retirava. Mas a Bíblia depois vai apresentar o Espírito Santo novamente atuando. E atuando no período do livro dos Juízes, que corresponde a 350 a 400 anos, sendo uma somatória de 13 juízes que julgaram, alguns julgaram simultaneamente. E durante o espaço desses 3 juízes, pelo menos, nós vamos encontrar, pelo menos 3 grandes juízes que foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia menciona Sansão como sendo um homem cheio do Espírito Santo. Inclusive, de vez em quando, brincando, ele colocava uma porta de 1 tonelada, saía com ela passeando. De vez em quando pegava uma queixada de jumento, derrubava 1000 e tirava aquilo de letra, porque era o Espírito Santo que opera. E a Bíblia Sagrada faz questão em dizer que um dia ele começou a brincar com aquilo que Deus o tinha dado, e Deus então retirou do seu espírito, e então ele nem percebeu que tinha perdido a força. E depois que perde o Espírito Santo, você pode ter certeza que é o que acontece com Sansão. Sansão perdeu o cabelo, Sansão perdeu os olhos, Sansão, infelizmente, Sansão saiu amarrado. Depois o texto diz que ele desceu para Gaza. Depois o texto diz categoricamente que ele rodeou durante muito tempo com uma moinha. E assim a vida de uma pessoa que perde o Espírito Santo.
Santo. Ninguém desvia de um dia para outro. A pessoa vai se desviando dia após dia, momento após momento. E a gente vai entrando numa simbiose de achar o que tem, que nada tem, o que tem, se não tem nada a ver. E a gente vai cometendo alguns deslizes. E não vai fazendo uma reflexão interna, não vai fazendo autoexame. E aí a gente vai fazendo como Sansão. E a gente vai perdendo, vai brincando. Mas aí nesta noite eu quero dizer que em nome de Jesus, se entrou algum Sansão careca, sem olho, marrado, declinado, passeando, se tornou palhaço dos filisteus, nesta noite eu profetizo o quê? Deus vai fazer crescer o teu cabelo novamente. Você vai derrubar o templo de Dagon. A vontade do diabo é acabar com a tua vida. A vontade do diabo é destruir o teu ministério. Mas Deus nesta noite está dizendo, é noite de levantar você, é noite de te restaurar, é noite de te erguer. O diabo vem para te zombar, o diabo vem para te envergonhar, mas o Senhor teu Deus está hoje para te levantar. Alaishuri Mikandaramaia. Quantos acreditam que Deus vai levantar a tua vida? Jogue a mão para o alto e glorifique a Deus. Deus nesta noite quer levantar a tua vida em nome de Jesus. Naraishuri Mikandaramaia. Depois nós teremos a pessoa de Jefté, também cheio do Espírito Santo. Jefté foi um homem tão cheio do Espírito Santo que a Bíblia diz que Deus deu vitória por meio de Jefté. A seguir nós vamos ter Gideão também, sendo dessa composição de juízes, que também foi, que se tornou juiz e julgou mediante o Espírito Santo. E você já sabe, Gideão foi revestido do Espírito Santo e venceu os medianitas com apenas 300 homens. Porque quando o Espírito Santo está operando, você não precisa depender de forças humanas. A força vem direto do Espírito Santo. E era essa a lição que Deus queria dar para Gideão. Gideão achava que na base da força ele poderia vencer com 32 mil, mas Deus disse não. A lição que você vai aprender é que com o meu espírito, quanto mais fraco for o homem, mais eu opero na vida dele. Então com 32 mil eu tenho força. Então Deus diz, então ainda não posso operar. Então diga aos covardes que volte. Aí voltou uma grande quantidade, ficou pelo menos 10 mil. E desses 10 mil, Deus disse, ainda tem força. E se tem força, eu não posso operar ainda. Então, eleve o pessoal para o Jordão. A palavra Jordão veio do hebraico Jordã. E Jordã quer dizer aquele que desce. E quem desce, Deus levanta. E quem se humilha, Deus exalta. E quem vai depender de Deus, Deus começa a guiar a vida dele. E a Bíblia Sagrada diz que com os 300 que ele levou, aleluia, melhor dizendo, com os 10 mil, Deus então disse aquele que beber a água como se fosse um cão sem vigiar, então você pode arrancar fora. E aí 9.700 beberam água como um cão, só sobrou ele 300, e talvez, eu acho que dos 300, eram 300 debilitados fisicamente. Eu deduzo, eu penso, reflito, eram homens corajosos, mas não eram homens de perfil, não eram homens de porte muito forte. E aí quando tinha 300 muito fracos, aí Gideão, quem sabe, balança a cabeça e diz, aí já era. E aí Deus diz, é agora que eu vou te dar vitória, porque quando estou fraco é aí que estou forte. E como é que Deus então vai enviar agora os 300? Será que é com armas bélicas? Será que será uma escopeta, uma 9mm, um HK? Não é nada disso. A arma que Deus quer que eles guerreiem levem cântaro, tocha acesa, levem cântaro, tocha acesa e chofar, trombeta. Deus, mas a gente vai perder se fosse com a tua força. Com a força do Espírito Santo eu vou te dar vitória. Você crê? Jogue a mão para o alto, você que crê que Deus vai te dar vitória. E é interessante que a boa parte da vitória em que Gideão obteve foi por meio do barulho. Vou repetir. Foi por meio do barulho. Diga assim, fraco. Porém fazendo barulho. Gideão foi com 300, e com 300 ele pegou, Deus deu a ordem que quando chegasse próximo do arraial dos medianitas, eles deveriam quebrar o cântaro simultaneamente, muito bem organizado. E eu imagino aqueles 300 marchando no meio da mata, fazendo um barulho, no meio da mata durante a noite. E aí durante a noite, no meio da marcha, quando eles chegam muito próximo do arraial, então Gideão diz assim, agora acenda todas as tochas. E quando acendeu a tocha, parecia que eram milhares que estavam ali. E não obstante a isso, Deus então agora ordena a ele dizendo, olha, já acendeu a tocha? Já? Então agora comece a tocar a chofar, toque a trombeta.
E quando eles começam a trocar a trombeta, a palavra barulho do hebraico é kol. Kol quer dizer ruído, quer dizer barulho. E Deus então gosta de operar não no silêncio. Deus opera no silêncio, mas a maioria das vezes Deus opera no barulho. E enquanto eles começaram a tocar a trombeta, que ele começaram a soar, e logo que obstante o barulho foi muito grande, aí Gideão, com ordem de Deus, ordenou: quebre o cântaro. Durante simultaneamente 300 pessoas quebraram os vasos. E quando quebrou, os medianitas disseram: certamente ele vem com os milhares, eles alugaram o exército contra nós. Foram embora os medianitas, que roubaram muitas coisas daquele povo durante anos, 7 anos, roubando e saqueando os bens e o trabalho do povo de Israel. Quando saíram com medo, a história diz que Israel entrou no arraial dos medianitas, e quando chegou lá tinha ouro, tinha prata, tinha cavalos, tinha mula, tinha vestes. Você não entendeu? Já perdeu a chance de dar glória. O que o diabo tomou, Deus está te levando no arraial para retomar o que o diabo tomou. O diabo vem para roubar, mas Deus vem para te dar vida. O diabo vem para retirar, mas Deus vem para te alegrar. O diabo vem para te abater, mas nesta noite Deus está dizendo: eu vou levantar os que estão caídos dentro deste santuário. Alaixuri Mikandaramaia. Quem acredita que Deus vai levantar os caídos, jogue a mão para o alto e glorifique a Deus. A Bíblia Sagrada faz questão em dizer então que Gideão venceu os medianitas com barulho. Venceu com barulho. Só rapidinho uma breve sinopse dessa expressão barulho. Por exemplo, Deus criou o mundo e criou por meio da palavra. E palavra, ela implica barulho. Não a palavra escrita, mas a palavra dita, ela é barulho. Deus criou o mundo, podia criar com vento, podia criar com elétrons, com prótons, né? Mas Deus criou na força da sua palavra, no barulho. Quando Deus entregou a lei dele, a Torá, o texto diz que Deus, quando Moisés subiu o cume do monte, o monte fumegava e ouvia trombeta, som de trombeta, novamente barulho. Quando Deus ordenou que Josafá fosse ao arraial lutar contra aquele grande exército, Deus ordenou dizendo: olha, a arca sempre foi na frente, mas hoje é diferente. A arca vai atrás e coloca os levitas fazendo barulho e adorando o meu nome. Porque no barulho e na adoração que eles vão fazer, eu vou dissipar os inimigos. Eu vou fazer inimigos se matar um ao outro. Deixa eu te dizer uma coisa: você não vai bater em ninguém. Você não vai tirar satisfação com aquele irmão que se levantou contra você. Você não vai ir lá falar um monte para aquele seu cunhado, para o seu avô, para quem quer que seja. Você vai deixar Deus fazer a obra. E como é que eu faço? Vai adorando na frente, que Deus na frente sua vai pelejando em nome de Jesus. Bom, mas eu vou deixar o final do barulho lá para quase no final da pregação. E deixa eu ver aqui quem é barulhento aqui hoje. Bom, aí a Bíblia Sagrada faz questão de dizer que o Espírito Santo, além desses, o Espírito Santo operou também no período dos reis, da monarquia de Israel. O Espírito Santo operou sobre a vida de Saul. E quando operou sobre a vida de Saul, Saul se tornou um outro homem. E quando também o Espírito Santo veio sobre Davi, Davi evidentemente se apoderou da força de Deus. Quem tem o Espírito Santo tem força. E aí a Bíblia Sagrada faz questão em dizer que depois, não obstante a isso, o Espírito Santo ia operando assim sobre cada um. Por exemplo, o mesmo Davi, ele disse: não retires de mim o teu. Olha, faz-se necessário lembrar que a palavra Espírito Santo ocorre em todo o Antigo Testamento 83 vezes. Quantas vezes? 83 vezes. 80 por inferência e 3 por referência. Ou seja, 80 vezes aparece a palavra e o Espírito se apoderou e veio o Espírito, e o Espírito os guiou e o Espírito os dirigiu. Mas 3 vezes, 2 em Isaías e 1 em Salmo, aparece a palavra explícita: Espírito Santo. Entre eles, diz o Salmo 51, versículo 10 e 11, diz: não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar a alegria da salvação. Você crê que Deus tem alegria para a sua vida aqui hoje? Alaixuri Mikandaramaia. Depois,
A Bíblia vai mencionar que no período de Isaías, no capítulo 44, Isaías profetiza dizendo que Deus haveria de derramar a água sobre a terra sedenta e derramaria o Espírito Santo sobre a sua posteridade. Depois, Deus levanta o profeta conhecido como profeta Joel, ou um profeta considerado também o profeta pré-pentecostal, e ele profetiza dizendo: há de ser que nos últimos dias, assim diz Deus, que o Espírito derramarei sobre todos, sobre os vossos filhos, sobre as vossas filhas, profetizarão também os vossos servos. A palavra servo vem do hebraico obed, que transliterado para o grego é doulos, e doulos quer dizer aquele que serve. E a palavra, o escravo, o verdadeiro escravo era aquele que continuava na casa do seu senhor, e esse que continuava na casa do senhor, ele deveria ser furado a orelha com uma sovela, e ele se tornava íntimo da casa. E Jesus disse: não vos chamarei mais servo, mas vos chamarei amigo. E nesta noite, quem estava com a orelha furada, servo, escravo, que amou o seu senhor, eu amo o seu senhor, Deus hoje diz: já acabou o tempo de ser escravo, hoje você é filho, hoje você é amigo do Espírito Santo de Deus. Aí a palavra de Deus nos diz que o profeta Joel diz: Deus vai derramar nos últimos tempos o seu Espírito Santo. Depois, não obstante isso, o Amós capítulo 8 diz que haverá fome e sede, mas não fome de comer pão, e nem sede de beber água, mas fome e sede de ouvir a minha. Durante 400 anos, chamado de período interbíblico, Deus não falará. Haverá grandes conflitos sobre a história de Israel durante o espaço de 400 anos. E Deus não fala, mas o seu silêncio não implica que ele não está agindo. Tem hora que Deus se cala, mas no silêncio Deus também está agindo. Por que Deus não falou uma profecia para mim? Por que Deus não usou nenhum vaso para falar comigo? Deus não falou, mas Deus está agindo. Quando você menos esperar, a vitória vai descer. Quando você menos esperar, Deus vai tratar e vai fazer uma ordem acontecer sobre a tua vida. Então depois nós vamos ter um período do nascimento de Jesus, e a profecia indica que o Espírito Santo desceu sobre a pessoa de Maria, e Maria recebeu a virtude. A palavra virtude do grego é dunamis. Dunamis quer dizer poder, dunamis quer dizer energia. Se entrou alguém fraco aqui hoje, Deus vai te revestir de poder em nome de Jesus. Depois a palavra de Deus nos diz que depois que derramou sobre Maria, não obstante a isso, Jesus nasceu, e depois que nasceu, se tornou adulto, e com 30 anos quando foi se batizar, ou pelo menos quase 30 anos, de acordo com Lucas 13:23, que ele estava entrando na fila. Ele entrou na fila. Diga para o teu irmão, diga: não saia da fila. Diga para ele: e também não corte a fila. Jesus entrou na fila porque eram inúmeras pessoas que eram batizadas por João Batista. Mas se Jesus entrou na fila, por que você quer cortar a fila? Por que você quer que a coisa aconteça logo? Por que você quer que a coisa seja imediata? Tem um tempo, tem a hora certa. Deus vai tratar, Deus vai preparar, Deus vai salvar, Deus vai criar. Se ele for de salvação, Deus vai tratar deles. Quando eu falo de salvação, não é predestinação fatalista. Eu estou dizendo que se Deus sabe quem é aquele que vai aceitar a sua chamada, então na hora certa, aguarde, Deus vai fazer a obra. E quanto mais as pessoas disserem: não tem jeito, não dá, não vai dar para nada, o Espírito Santo está dizendo: eu gosto daqueles que dizem: eu não vou, eu não quero, eu não acredito. Existe um ditado que diz assim: pau que nasce torto morre, mas na minha mão e na tua mão morre torto, mas na mão de Jesus, que é o carpinteiro, ele endireita e faz uma obra-prima. Deus vai fazer uma obra-prima no meio da tua casa. Aquele que ninguém dá nada, quando você menos esperar, Deus vai fazer uma obra, e o nome do Senhor será glorificado. Quem crê que o carpinteiro já está aqui, jogue a mão para o alto e glorifique a Deus. Aí a Bíblia Sagrada faz questão de dizer que a ação do Espírito Santo também veio sobre João Batista. João Batista, até o texto diz até que quando ele nasceu, antes dele nascer, melhor dizendo, Maria foi cumprimentar a Isabel, e quando cumprimentou, o texto diz que a criança saltou e a mãe foi cheia do Espírito Santo. Só que Lucas 1:15 diz que a criança será cheia do Espírito Santo desde o ventre, e não beberá bebida, não beberá vinho e nem bebida forte. E o texto diz: e ele será cheio do...
Agora, olha, presta atenção. Lucas 1:15. Depois você confere isso em casa. Lucas 1:15. Lucas 1:40 em diante, o cumprimento da profecia. Quando Maria vai cumprimentar, Shalom Elachem, cumprimenta a sua prima, a Elizabeth, o original do hebraico é Elizabeth, que vem exatamente no sentido de Isabel. Quando a Isabel recebe o cumprimento dela, da irmã que chama Miriam, que é Maria, quando recebe o cumprimento, o texto diz que a criança começa a saltar, não é isso? Quem é que já lê esse texto? Saltar, saltar no meio do ventre dela. E o que acontece? O texto diz que a mãe foi cheia do... Só que o texto diz que quem é que seria cheio do Espírito Santo desde o ventre? A criança. Mas o texto, quando ocorre a manifestação do Espírito, é sobre a mãe. Pastor, não entendi. Eu vou explicar para você. Na verdade, quem foi cheio do Espírito Santo foi a criança. Só que quando a criança começou a pular no ventre, mexer no ventre, a mãe, consequentemente, foi impulsionada pela força do Espírito Santo. Você não entendeu, eu vou explicar melhor. Tem gente que começa a falar que esse negócio de pulo, de alguém dar um aviãozinho no céu aí, é coisa da carne. Mas eu quero dizer para você que João no ventre começou a saltar pela força do Espírito Santo. E na força do Espírito Santo não tem enquadramento, não tem engessamento. Os homens querem engessar Deus, querem colocar Deus numa caixa de fósforo ou na caixa de sapato. Querem ditar para Deus o que Deus tem que fazer. Querem dizer Deus não faz assim, Deus não opera assim, Deus opera conforme a Bíblia faz. Só que eu quero te dizer uma coisa: a Bíblia não é superior a Deus. Deus é superior à Bíblia. A Bíblia são apenas uma escrita da manifestação de Deus. É apenas a revelação de Deus. Mas Deus não é Bíblia. Deus é muito mais do que Bíblia. Alamachuri Mikandaramai. Se eu não entender, eu vou lhe dizer uma coisa. A Bíblia não diz que Jesus cura a AIDS, mas Jesus cura ainda a idético. A Bíblia não diz sobre cura de câncer, mas Jesus cura o canceroso. A Bíblia não diz de ébola, mas a Bíblia diz que Jesus cura a ebola. A Bíblia não diz sobre vários catástrofes, mas a Bíblia, o próprio Deus que é maior do que a Bíblia, ele faz muito mais, muito mais. E o Deus que faz muito mais me permitiu chegar nessa noite para te dizer aqui hoje que operando Deus, quem impedirá? A Bíblia, quando diz que o Espírito está sujeito ao profeta, é Espírito com letra minúscula. A hermenêutica do texto não quer dizer Espírito de Deus. O Espírito de Deus não está sujeito a ninguém. Você é vaso, ele é oleiro. Você é servo, ele é Senhor. Você é criatura e Deus é Criador. Você pode, mas tudo ele pode. Você tem, mas ele tudo tem. Você pensa, mas ele é onisciente. Você é presente, mas ele é onipresente. Você é apenas pau, mas o oleiro está aqui e é eu que cuido. Eu não suporto quando algumas pessoas querem enquadrar Deus, querem engessar Deus. Deus não pode ser compreendido pela mente humana. Quem é um homem que consegue compreender a Deus? A Bíblia diz que o próprio salmista Davi diz: de onde me fugirei eu do teu espírito? Se eu subir ao céu, tu lá está. Se eu descer até as águas, lá o Senhor também está. Se eu fizer a minha cama lá no Sheol, a palavra Sheol quer dizer Hades, o submundo dos mortos. Se eu for lá, não tem jeito. Até mesmo onde os ímpios moram, lá o juízo de Deus estará também. Aleluia. Deus não tem como categorizar. Não existe condições de você matematizar. Para você 1 mais 1 é 2. Para Deus 1 mais 1 é 20. 1 mais 1 é 100. Quando você diz Deus vem pela frente, Deus vem por trás. Quando você diz Deus vem por trás, Deus vem pela frente. Quando você diz Deus vai vir pela direita, ele vem pela esquerda. Quando você diz Deus vem pela esquerda, Deus vem pela direita. Quando você diz Deus vai vir por cima, Deus vem por baixo. Quando você diz ele vem por baixo, Deus vem por cima. Aonde você não espera, é lá que Deus vai agir. Jogue a mão pro alto e glorifique a Deus. Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui hoje? Alabacanda séria. E calabaituri micandarabaitéria. O Espírito Santo está aqui nesta igreja aqui hoje. E aí,
O texto diz que quando Jesus foi batizado, olha só o mistério da Trindade. Jesus nas águas, Deus no céu e o Espírito Santo entre a terra e o céu, em forma corpórea de pomba. Ó, a tríade na terra, entre o céu e a terra e o Pai no céu. Sabe o que quer dizer isso? Que não tem como você escapar. Aqui na terra ou no mar, ele te pega. E se você pegar um jatinho, um avião, e for para o céu, o Espírito Santo também está no céu. E se você for um pouco além do céu, além nas galáxias, o próprio Pai diz: de onde me fugirás? Aleluia, você não vai escapar não, irmão. Por que você pensou que ia dar uma passeada no mundão? O Espírito Santo disse: se passear eu te pego lá. E eu te pego do meu jeito. Choremicandaramai. Fica na posição. Tem gente que queria sair da mocidade assim que acabasse o congresso. Mas o Senhor Deus diz: quem manda aqui sou eu. Quantos estão sentindo a presença do Deus Todo-Poderoso? Mas essas manifestações eram apenas esporádicas, era apenas temporária. O Espírito Santo cumpria a missão e ia embora. Mas o próprio Jesus disse assim: eu irei ao Pai, mas não vos deixarei órfão, mas enviarei o Consolador. A palavra Consolador do grego é a palavra Paráclitos. Paráclitos em grego quer dizer advogado. Paráclitos em grego quer dizer ajudador. Paráclitos em grego quer dizer aquele que está ao lado. Não entendeu? Vou explicar. Se alguém no momento difícil te deixou, o Espírito Santo diz: não tem problema, eu estou do teu lado. Você está passando uma crise, ninguém te ajudou financeiramente, espiritualmente. Se todo mundo não pôde te ajudar, não fique em paz. O Espírito Santo diz: mas eu te ajudo. E quem sabe você está passando uma luta que muita gente está te acusando, está te julgando, te questionando a sua vida. Mas não tenha medo, porque o Espírito Santo também quer dizer advogado. Ele está te justificando aqui nesta noite. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem justifica. Você não entendeu, irmão? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá a ajuda, o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que a minha alma vacile, exceto que não dormite nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor guardará a tua entrada e guardará a tua saída, desde hoje para todo o sempre. Aleluia. Isaías 54, versículo 17: toda ferramenta preparada contra vós não prosperará, e toda língua que se levantar em juízo, tu as condenará. Você não entendeu, irmão? Pode se levantar quem quiser se levantar. O Espírito Santo vai na tua frente dizendo: fique em paz, tudo está no meu controle. Você crê que tudo está no controle? Jogue a mão para o alto para glorificar a Deus. Glorifica a Deus e deixa o diabo endemoniado com teu glória aqui hoje. Comece a glorificar, adore a Deus. Tudo está no controle de Deus. É Deus quem faz, é Deus quem opera, é Deus quem realiza, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. A vontade do diabo era ver você destruído, mas ele não conseguia até agora, porque o Senhor está ao teu lado. Aleluia. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra de todo o mal.
se o diabo pudesse, ele já tinha tirado a tua vida, mas ele não pode. Sabe por quê? Porque quando você serviu o diabo te chamava de meu cavalo, mas agora que você se converteu, o diabo tenta e Deus diz: ele é o meu vaso escolhido, ele é nação santa, sacerdócio real, ele é o meu príncipe, ela é ou ele é a menina dos olhos de Deus. Jesus disse: eu não vos deixarei órfão, eu vou enviar o Espírito Santo, eu vou enviar o Consolador. É interessante que no livro de São João, capítulo 16 e capítulo 14, ele vai dizer: e enviarei outro. Repete comigo: outro. A palavra outro do grego, se você tem a palavra héteros, né? Daí a palavra heterossexual, quer dizer, aquele que tem predisposição, não no mesmo, mas no outro. Está dando para entender? Não do mesmo gênero, mas do outro gênero. Mulher, no heterossexual, ela tem predisposição no homem. O homem, no hétero, tem predisposição na mulher. Tá certo? Então, a outra definição para essa palavra é a palavra alós. Qual é a palavra do grego? Alós. Alós quer dizer outro, mas outro da mesma essência, natureza e substância. Alós, da mesma natureza, substância e essência. Significa dizer, se Jesus diz assim: olha, eu vou enviar outro. Os testemunhos de Jeová, com todo respeito, a Cintia que veio de lá também, eles dizem que o Espírito Santo é uma força ativa, não é um ser pessoal. Só que a palavra, primeiro que a definição gramatical da palavra Espírito, se é uma força ativa, a palavra força do grego é dunamis ou kratos, não pode ser, a definição gramatical está plenamente equivocada, só pela semântica da palavra. Segundo, que o Espírito Santo tem atitudes de ser pessoal. Por exemplo, a Bíblia diz que quando os apóstolos começaram a orar para ver quem ia para a missão, em Atos capítulo 13, o texto diz assim: e o Espírito diz: apartai-vos. Força ativa não separa ninguém, mas o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para a missão. Uma força ativa não se entristece. Efésios 4:30 diz: não entristeceis o Espírito Santo que está selado para o dia da redenção. Também o texto diz, uma força ativa não tem querer, mas no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 11, diz que os dons Deus dá a cada um como, aliás, o Espírito dá a cada um como quer. Força ativa não tem querer, mas o Espírito Santo quer te usar. O Espírito Santo quer te levantar. O Espírito Santo quer te batizar. O Espírito Santo quer te encher da presença dele. Deixa eu ver aqui hoje. Quem crê que o Espírito Santo está aqui hoje, jogue a mão para o alto e glorifique a Deus. Eu lembrei uma vez que foi um rapaz, eu não lembro qual era a função dele. Eu sei que ele foi no nosso culto conversar comigo. Um outro amigo levou ele. E ele estava numa crise, ele era testemunho de Jeová. Eu fiquei conversando com ele das 10 da noite, que assim que acabou o culto, até 2:30. E no final, quando era 2:30 da manhã, ele caiu de joelho, levantou as mãos aos céus e disse: a partir de agora, eu quero aceitar Jesus. Mas não foi o pastor que convenceu, porque só quem convence alguém das Escrituras é o Espírito Santo de Deus. Você crê que o Espírito Santo convence? Você crê? Mas vamos correr aqui, microfone na minha mão, que nem pirulito. Quanto mais lama, mais fica gostoso. Bom, aí você vai ver o próprio Jesus dizendo assim, lá em Lucas 24:49. Ficai na cidade de Jerusalém, ou seja, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Já disse para vocês que poder é a palavra dunamis, e ela aparece pelo menos 503 vezes no Novo Testamento. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de... Agora, diga assim comigo, revestido? Por que revestido? Porque Jesus vestiu. E depois da morte de Jesus, haveria uma segunda veste, que é o revestir.
Jesus vestiu com salvação e o Espírito Santo revestiu de poder. Nesta noite Deus está revestindo você de poder. Charamandaragaia. Aí ele diz assim: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Depois, a Bíblia Sagrada faz questão de dizer que Jesus morre, ressuscita, aparece 11 vezes, ressuscita e aparece a 11 momentos. E depois disso, haverá um intervalo de alguns dias. E então os judeus, depois da Páscoa, deveriam comemorar, 49 dias depois, deveriam comemorar a festa de Pentecoste, que no original do hebraico, vem do hebraico Shavuot. Shavuot quer dizer festa das semanas ou festa das colheitas. Era uma festa que o pessoal comemorava duas coisas: gratidão a Deus, porque Deus tinha abençoado a lavoura deles. Segundo, propósito deles se reunir na festa de Shavuot era agradecer a Deus, porque de acordo com a tradição judaica, o dia em que Deus entregou a lei, os 10 mandamentos, as 613 leis, sendo constituída de 248 e 365 negativo e 248 representando os ossos do corpo, 365 representando os dias, quer dizer que todo dia Deus tem uma palavra para a tua vida. Não é todo dia que Deus tem pão e peixe, mas todo dia Deus tem uma palavra para dizer: não temas que eu sou contigo, 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 não temas que eu sou contigo. Glória ao nome do Deus que faz os céus e a terra. E 248 representando os ossos do corpo, que se alguém tiver no osso aqui hoje, Deus vai te fortalecer até os seus ossos, em nome de Jesus. Já que eu falei de osso, eu lembrei de um dia que Eliseu morreu e jogaram ele lá, só estava o osso, jogaram o morto lá. Quando o morto bateu no osso de Eliseu, o morto ressuscitou. Você não entendeu? Eu vou explicar. Alguém está dizendo que você morreu, alguém está dizendo que você só está o osso, mas fique sabendo, osso sem Deus nada faz, mas com Deus você ressuscita até quem está morto, em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui hoje, quando alguém disser que você só está o osso, é aí que Deus vai levantar você com poder e grande glória. O Paulo diz: quando estou só no osso, quando estou fraco, é aí que estou, então receba a força de Deus hoje para a caminhada. Depois, a Bíblia Sagrada faz questão de dizer que então no dia da festa de Pentecostes foi o dia que Deus entregou a sua palavra. Então festa de Pentecostes tem que ter palavra. Diga para o teu irmão, diga: Pentecostes onde não tem palavra é apenas movimento. Xarabacandaragá. Não adianta pular, não adianta falar língua estranha se você não gosta de vir para a escola bíblica, não gosta de estudar a palavra de Deus, não gosta de vir para o culto de ensinamento. Isso é um mero movimento. Avivamento, que é avivamento, tem que ser de dois viés: oração e palavra, palavra e oração, oração e palavra. A Bíblia diz que a igreja primitiva crescia sobre duas colunas. Qual era? Oração, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Entendeu? Para entender? Oração e palavra. Vamos repetir? Novamente. Deixa eu ver quem é que gosta da palavra de Deus. A Bíblia é linda. Provérbios está escrito assim: como maçãs de ouro e salvas de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. É assim, é a palavra dita ao seu tempo. Abacuque capítulo 3, versículos 1 e 2 diz: ouvi a tua palavra, aviva a tua obra no meio dos anos. Jeremias 23, versículo 29, como não é a tua palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha. Jeremias capítulo 18, ouvi a tua palavra. Depois a Bíblia Sagrada diz no livro de Amós: haverá fome e sede, mas não fome e sede de comer pão e nem de beber água, mas de ouvir a minha palavra. Depois no livro de Mateus, capítulo de número 24, diz o texto: passarão os céus, passarão a terra, mas a minha palavra não há de passar. São João capítulo 15, versículo 3, vós sois limpos pela minha palavra. São João capítulo 17, versículo 17 diz assim: santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra, ela é a verdade. Então não tem jeito. A palavra de Deus diz para nós obtermos a espada do Espírito, que é a
palavra de Deus. E a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14, que diz a palavra de Deus, que a palavra de Deus é como uma espada aguda de 2 gumes, que tem poder para dividir, aleluia, juntas e medulas, e é apto para discernir os pensamentos do homem. Jesus venceu o diabo pela palavra. O diabo tentou Jesus 3 vezes, mas Jesus, toda vez que o diabo tentou, Jesus, olha, vou repetir, o diabo não respeitou o jejum e a oração. O diabo não respeitou o jejum e oração. Jesus estava 40 dias em jejum. Jesus estava 40 dias em oração, pois o diabo não respeitou nem o jejum e não respeitou a oração. Então como é que Jesus venceu o diabo? Venceu dizendo: está escrito na palavra, está escrito na palavra, está escrito na palavra, está escrito na palavra. Você quer vencer as tentações, você quer vencer o diabo, você quer vencer o mundo, é por meio da palavra. Quem gosta da palavra, jogue a mão para o alto. Já que eu estou falando de palavra, eu vou dizer aqui agora, a Bíblia é o maior best-seller, é o livro mais atualizado de toda a história. Se de um lado alguém diz que é o mais antigo, eu posso dizer que ele também é um dos mais atuais. Por exemplo, se você diz: pastor, eu gosto de assistir filme orquestrado, como os filmes de Frank Sinatra, e não deu para você mais assistir, não tem problema, leia o livro de Salmos, que quer dizer louvores, e você vai dançar e louvar o nome do Senhor. Mas quem sabe você não assistiu o filme de Frank Sinatra, Dançando na Chuva, mas você diz: pastor, eu gosto mesmo é de filme de guerra. Então não tem problema, você vai ler o livro, a história de Daniel, e você vai ver, aliás, de Davi, e ele derruba o gigante, arranca a cabeça do gigante, e Deus mostra que Deus é um Deus da guerra. Mas se você não gosta de guerra e não gosta de filmes orquestrados, e você diz: pastor, o que eu gosto mesmo é filme de ação, então leia o livro de Daniel, e você vai ver no Daniel, no meio da cova, no meio de muitos leões, Deus entra lá e entra em ação, fecha a boca do leão e dá o livramento para Daniel. Mas se você diz: eu não gosto de filme de ação, não gosto de filme de guerra, eu não gosto de filme orquestrado, eu gosto de romance, pastor. E quem sabe você gosta de romance, não tem problema, leia o livro de Cantares, e você vai se apaixonar por Jesus Cristo. Mas talvez você diga: eu não gosto de filme orquestrado, eu não gosto de filme de guerra, eu não gosto de filme de ação, eu não gosto de filme de romance. O que eu gosto mesmo é dos filmes de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Não tem problema, leia Mateus, Marcos, Lucas, João, e você vai se converter a Jesus Cristo. Mas talvez você diga: pastor, eu não gosto de filme orquestrado, não gosto de filme de ação, não gosto de filme de guerra, não gosto de filme de romance, e nem filme de Mel Gibson, da Paixão de Cristo. O que eu gosto mesmo é filme de terror. Então não tem problema, leia o livro do Apocalipse, e o terror do Senhor invadirá a tua alma. Deixa eu ver quem gosta de Bíblia aqui hoje. Jogue a mão pro alto e glorifique a Deus. Posso continuar ainda? Dá ainda mais um pouco? Vocês gostam de Bíblia, irmão? Misericórdia, o pastor aqui está educando bem vocês, hein? Quem gosta de Bíblia aí, levante a mão, dá um glória a Deus. Alaixuri micandaragaia. Se você soubesse como é que o diabo odeia você com Bíblia. Não dá para me contar a história, como é que foi as traduções da Bíblia. Hoje não dá tempo. Vamos voltar para cá. Quem gosta de Bíblia, diga glória a Deus. Então vamos voltar para lá. Então o dia de Pentecostes comemorava pelo menos dois benefícios. Benefício na colheita material e benefício da entrega da palavra, da Torá. Então os judeus comemoravam essa festa. E a história diz que o povo, Jesus disse assim: e receberei o Espírito Santo, que há de descer sobre vós, e semeis minhas testemunhas. Eu lembro, eu já entrevistei alguns obreiros, e eu pergunto: por que você é batizado com o Espírito Santo? Por quê? Qual foi a causa? E ele disse: é porque eu queria poder. Outro chega e diz assim: porque eu acho lindo o mover do Espírito. Outro diz: eu gosto do Espírito Santo porque sei lá. Mas de acordo com Jesus, para você ser batizado com o Espírito Santo, tem que ter um propósito. Qual é o propósito? Testemunhar o Evangelho de Deus.
E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e semeis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo não vem para você ficar dormindo em casa, não é para você ficar vendo a banda passar. O Espírito Santo te capacita para você ir no beco, na favela, na comunidade, no trem, pregar de Jesus, falar de Jesus, comunicar Jesus, falar que Jesus salva, batiza, dá um banho de graça e leva para o céu. E hoje Deus quer levantar pregadores aqui nesse santuário. Jesus quer levantar pregadores e pregadores. Deixa eu ver quem quer pregar a palavra de Deus. Depois, aí o texto diz que a comunidade se reuniu. Não se sabe se foi numa casa, mas se sabe, particularmente de acordo com os exegetas, uma comunidade, uma casa. Eu, infelizmente, não vou lembrar do nome em grego que se chama, mas em latim chama de cenaculum. Cenaculum era a sala que ficava no segundo pavimento. Quando você entrava na casa de um judeu, no primeiro andar, você tratava só de coisas comerciais. Dinheiro, política, era tudo no térreo. Mas quando ia se tratar de um jantar religioso, o judeu te convidava para subir no cenáculo, na sala do sagrado. E nesta noite Deus está te convidando a sair do térreo e subir as escadarias para ter uma comunhão maior com Deus. Quem quer subir no cenáculo hoje? Dinheiro, politicagem, no térreo, embaixo. Espiritual, em cima. Material, em cima. Vamos lá, embaixo. E em cima? Deixa eu ver hoje. Quem quer subir? Então, de acordo com o que nós sabemos, as casas só podiam, por grande que fosse, com exceção a concentração do imperador romano, com exceção a esses e a casa do Senado, as casas eram normalmente uma casa, se tinha uma contabilidade de 50 pessoas dentro de uma casa. E de acordo, inclusive, com a história, o livro de Romanos, o autor diz que na comunidade de Roma, a igreja de Roma, tinha 5 casas, e se o máximo era 50, então no máximo a igreja de Roma tinha 250 membros. Não tinha muitos membros, certo? Mas Paulo fez uma das maiores obras para 250 almas, porque para Paulo uma alma vale mais do que 1000 e 1000 vale mais do que tanto. Você é importante para Deus. Mas vamos lá, deixa eu correr aqui, meu Deus do céu. Aí, então, se entende que a comunidade era de 120, significa dizer que não era numa casa, era no templo. Se as casas normalmente eram de 50, então se entende que não era numa casa. Esses 120 já estava dentro do templo. O Pentecoste não aconteceu na casa, aconteceu no templo. Você não entendeu? A tua casa não é igreja, a igreja é aqui. Eu sei que na internet agora virou moda, movimento dos desigrejados. Para que ir para a igreja? Deus vai te ouvir em casa. Isso é coisa do cão, irmão. Não existe igreja fora do corpo. O corpo é a multiplicidade dos membros. E o membro não se reúne na casa, se reúne na casa de Deus. Agora, Paulo diz que o dia em que Jesus subiu era mais de 500 irmãos. Mas o texto diz que só tinha perseverando aqui, quanto? 120. Então, só para didática, olha para o termo e diga, cadê os 380? Foram embora. Que promessa, coisa nenhuma. Deus não vai cumprir, Deus não vai realizar, foram embora. Mas se 380 foi embora, 120 diz, eu creio na promessa. Eu sei que já teve pessoa que foi embora daqui, que tentou lhe tirar da igreja. Mas Deus está dizendo, fique aqui, porque eu vou cumprir a promessa, é aqui. Porque a coisa mais fácil que se tem é fugir. E se você não se preparar para o confronto, você nunca vai crescer.
Você vai se tornar uma geração delicada, uma geração cristal, que com qualquer palavra você quebra. Mas Deus está dizendo hoje, esse conflito, essa luta, enfim, até um questionamento de irmãos dentro da igreja, Deus está dizendo, eu estou tratando de você. Posso continuar ainda? Não traga mais esse pregador, pelo amor de Deus. Posso continuar? Alaixuri Mikandaragaia. E aí o texto diz: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não saia do teu lugar. E o texto diz: e de repente, porque as coisas de Deus não acontecem quando você determina. É quando você não espera, Deus vem e faz. Você não espera, mas Deus tem surpresa para a tua vida. E aí o texto diz, e veio do céu. Olha, o Pentecoste podia vir com terremoto, com fogo. Terremoto, fogo, o que mais? Vento. Podia? Mas o texto diz, e veio com som de vento. Não foi vento, foi som. Quer dizer, barulho novamente. Diga assim, só tem Pentecoste aonde tem barulho. Deixa eu ver quem é pentecostal aqui hoje. Já volto a falar sobre isso. E aí o texto diz que eles estavam todos assentados. Eles tinham acabado de orar. Deus não batizou eles orando de joelho. Deus só batizou eles sentados. Não entendeu? O batismo do Espírito Santo não acontece por seus méritos. Acontece com uma graça de Deus. Eu me lembrei de um amigo nosso, e até hoje congrega conosco, o pastor Jorge. O que ele fez de campanha para Deus batizar ele com o Espírito Santo, não batizou. Campanha daqui, campanha de lá, Deus não batizou. Hora daqui, hora de lá, não batizou. Um belo dia que ele já estava, ele falou que já estava cansado, que ele já estava pensando que esse negócio de falar língua estranha era apenas uma fanarosa, era tudo mentira. Aí Deus foi lá e batizou ele com o Espírito Santo. Glória a Deus. E detalhe, ele era testemunho de Jeová. Jesus tratou dele. O Espírito Santo opera, diga glória a Deus. Alaixuri Mikandaragaitéria. E aí a Bíblia Sagrada faz questão em dizer que eles foram batizados sentados. Você sabe o que eu lembrei, irmão? Eu lembrei que eu orava que nem louco para Deus me batizar. Tinha 2 amigos que andavam comigo, os 2 eram batizados com o Espírito Santo. E na igreja que eu congreguei, era uma igreja neopentecostal. E eu reunia com eles, tinha os cultos lá para você adorar. Tinha um dia certo para você dar glória. Só 2 dias da semana para você adorar. Acho que alguém já se ligou qual que é a igreja. Era apenas 2 dias. E era triste, irmão. Eu não sei se era bom ou era triste. Era bom porque eu sentia a presença de Deus, mas era triste porque os 2 que encostavam do meu lado, já que tinha 2 dias, quando chegava aquele dia, eles já vinham se preparando para falar língua estranha. Não via a hora de cantar o primeiro louvor e falar assim, está liberado vocês da glória. Aí pronto. Eles começaram a falar língua estranha. E eu aqui, um daqui, prrr, o outro aqui, prrr, e eu aqui só olhava assim, sem eles perceber. Ô Jesus, quando vai ser eu? Isso meses. E aí eu comprei até um livrinho chamado Discípulo do Espírito Santo, que ensinava como ser batizado com o Espírito Santo. Aí comecei a ler aquele livro e nada de Deus me batizar. Aí Deus falou comigo no meu coração, enquanto você não liberar o perdão daquele que você está magoado, eu não lhe batizo com o Espírito Santo. Aí eu comecei a pedir perdão para um monte de pessoa. Eu era um rapaz de brigar muito, gostava de brigar. Então, imagina, eu geralmente brigava, na semana eu arrumava 3 tretas, 3 brigas pelo menos. E eu tive que pedir perdão para um monte de gente. Mas Deus falava no meu coração, não é nenhum desses. E a pessoa que eu tive que pedir perdão era quem eu odiava. Morava no meu próprio prédio, no prédio em que pelo menos eu residia. E um dia, eu passava do lado dela e o Espírito Santo falava, é ela. Eu falei, Deus, ela não. Passava uma outra época, aí encontrava com ela novamente, o Espírito Santo falava, libera. Eu falei, não, Deus, ela não. E eu também, em compensação, vai ficar sem falar língua estranha. Um belo dia eu vim de um culto de ceia tão cheio do Espírito Santo, tão cheio. Ainda depois a seguir passei na igreja do Pastor Pereira, no setor 39. Fui lá também, peguei um pedaço do culto da ceia. Vim aquele dia, eu parecia que eu estava pisando nas nuvens.
E quando eu vou subir na escada do prédio, quem é a pessoa que encontro? Ela. Né? E quando eu encontrei aquela guerreira, né? Aí eu olhei atentamente, eu não aguentei. Um lado carnal eu dizia, vai embora. Mas o lado do espírito estava mais alimentado do que a carne naquele dia. E na hora eu entreguei para ela, não era folheto, lá era jornal. Já denunciei a igreja. Dei o jornal, e quando eu dei o jornal para ela, eu disse, Jesus te ama. E ela se alegrou na hora, me abraçou e disse, eu quero te pedir perdão pelo que eu fiz. Eu disse, eu estou te pedindo perdão. Ela disse, me perdoe, e aquilo outro e tal. E eu subi, um lado carnal, uma vergonha. O lado espiritual dizendo, você venceu. E aí, quando eu subi no quarto da minha casa, eu liguei o rádio para escutar o culto de adoração. E no momento em que eu estava orando, Deus me batizou no quarto, cheio do Espírito Santo. Porque acima, Deus hoje está dizendo para você, uma vida espiritual tem que ser uma vida com coração limpo. Bem-aventurados limpos de coração, porque somente estes verão a Deus. Então você vai liberar o perdão. Eu não gosto daquela irmã, eu não gosto daquele irmão. Jesus está dizendo, o evangelho não é evangelho dividido. O evangelho é o evangelho da comunhão, é o evangelho da koinonia, é o evangelho da unidade. A Bíblia diz, é melhor ser dois do que um, porque se ele cair, quem o levantará? Mais dois, se um cair, o outro está ali para levantar. É o Espírito e a esposa, e o Espírito. Não é você sozinho, é a igreja, é o corpo, é a comunhão. Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. E nesta noite a palavra para você é essa. Aqui não é Paulo, não é Apolo, não é Pedro, nem Cristo. Aqui é a igreja de Jesus. Jogue a mão para o alto e glorifique a Deus. E eu encerro, agora eu vou encerrar só dizendo que Deus batizou eles com folha, com som de um vento. E eu disse para você que Pentecoste tem que ter barulho. Eu vou só encerrando já, dizendo que o sacerdote, para entrar dentro do templo, na época, o Kohanim. Kohanim quer dizer levita, e o sumo sacerdote era chamado de Gadol Kohen. Gadol quer dizer grande, Kohen quer dizer sacerdote. Então Gadol Kohen entrava uma vez por ano na festa de Yom Kippur, no dia do perdão, na festa. E nessa festa ele entrava em 3 compartimentos do templo, um lugar chamado de Recal, outro lugar chamado de Hulá, e outro lugar sagrado do santo, chamado de Debir. Ele entrava, e de acordo com a tradição judaica, era lá, apenas lá, que se podia pronunciar o nome sagrado de Deus, o tetagrama. Era lá, apenas lá que se podia pronunciar o nome de Deus. E ele entrava, ele saía, entrava dentro do templo, e ele deveria entrar descalço. Para que entrar descalço? Para ele sentir a terra. Para sentir? E por que sentir a terra? Para ele jamais esquecer que por mais exaltado que Deus o fizesse, por mais que Deus o honrasse, ele deveria lembrar que da terra ele veio e da terra ele vai voltar. Deus vai te exaltar, Deus vai te levantar, mas nunca esqueça de colocar o pé no chão e dizer, é Deus que me levantou, foi Deus que me deu condição, foi Deus que preparou meu ministério, foi Deus que fez eu gravar o CD, foi Deus que me fez entrar numa faculdade, foi Deus que me deu sabedoria. Coloque o pé no chão hoje e diga, é Deus que está conduzindo a minha vida. E o sumo sacerdote então entrava, e quando ele entrava pelo lugar chamado de Recal, no lugar Recal era o lugar iluminado do tabernáculo, ou o lugar iluminado do templo, mas lá ele entrava numa separação entre a mesa do incenso e a cortina que dividia o liminar do lugar chamado Debir. E quando ele entrava lá para dentro, ele deveria entrar, e a ordem era entrar com romãs na veste, da orla dos vestidos e campainha. Romãs e campainha, romã e campainha. Romã é fruto, e fruto, lembra os frutos do Espírito Santo. Para entrar no sagrado tem que ter fruto do Espírito Santo. Glória a Deus. E ele deveria entrar, mas também não poderia entrar de qualquer maneira. Ele deveria entrar com campainha. Por quê? Porque enquanto estivesse tocando a campainha, Deus estava aceitando o propósito do sumo sacerdote. Mas parou de tocar a campainha, o sacerdote estava morto. De acordo com Flávio José, morreu de 22 a 27 sacerdotes. Deixa eu te dizer uma coisa, aqui para entrar no templo tem que entrar com campainha, tem que entrar fazendo barulho, não é entrar em silêncio não é entrar de qualquer maneira não, tem que vir para adorar a Deus. No livro de São João capítulo 4 diz que ali Deus é Espírito, e Ele procura os verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em Espírito e em verdade. E nesta
nesta noite, meu querido irmão, a vontade do diabo era ver você calado, era ver você todo triste, todo desanimado, mas o diabo perdeu de 10 a 0, porque aqui tem campainha, aqui tem louvor, aqui tem adoração. A palavra adoração vem do grego, do hebraico sará, que quer dizer prostrar-se, e do grego vem da palavra que quer dizer proskenei, e proskenei quer dizer reverenciar, se ajoelhar e beijar. Hoje é noite de no Espírito você se ajoelhar diante de Deus, o beijar e o reverenciar e dizer: eu não sou, mas tu és, eu não faço, mas tu faz, eu não crio, mas tu cria, eu não realizo, mas tu realiza, eu não posso, mas tu podes. Hoje é noite de adorar. O Espírito hoje está dizendo: quem vai me adorar nesse santuário, jogue a mão para o alto e glorifique a Deus. Olha para o irmão para ver se a campanha dele está aí. Vamos ver como é que está a campanha aqui hoje. Aleluia. Jesus está aqui. Quem é que veio adorar a Deus? Aleluia. Cante comigo. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me. Fala, Deus. Sim. O Senhor Jesus está tratando. Hoje é noite de Deus te abençoar. O Senhor agora está te tocando. Levante a mão e comece a Deus a adorar. Fala Deus, cama na súplia. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Cante neremácia, cante no lavácia, cante devaracé. Se alegre, atento ao teu mandar. Olha aí agora, Deus te trouxe aqui, mulher, para te revelar que uma formigação no braço estava a te incomodar. Mas Jesus te toca e vai te restaurar. Recebe agora a cura que Deus te dá. Fala Deus, fala Deus, Tamandore veca nascer. Toca-me com brasas do altar. Fala Deus, meu Deus, eu estou vendo. Fala Deus, que coisa linda. Agora, assim, um livro de ouro Deus começou a te entregar. A ciência do céu começa a te penetrar. Deus te manda te dizer e manda confirmar que a sabedoria hoje Deus vai te dar. Fala Deus,
tem uma chamada linda para realizar. Porque você pensa que Deus não está te escutar. Ele te ama muito e Ele quer te abraçar. Abraça ela aqui, Cíntia, vem cá. E hoje Deus, nesta noite, Ele vai te restaurar. Fala dele, cante, cantura vai de reveré. Toma-me com brasas do cante de reverementria, cante de revacia. Se alegra com teu mandar. Olha aí agora, pegue na mão do teu irmão agora. Levante a mão agora dele para Jeová. Porque uma grande obra Deus vai realizar. Levante a mão bem alto, porque Deus quer te queimar. Abra a tua boca e comece a Deus adorar. Janere mandore, alame canamore me canacé, oreme nere nere narabalo bemacia. Fala Deus, fala Deus, sim. Se alegra Então Deus, mandar. olha aí, eu vi uma surpresa de Deus chegando. Deus, uma surpresa agora, Ele está te entregar. Foi um ano de muita luta, percas que você estava a chorar. Mas Jesus hoje vai te levantar. E uma grande vitória você pode aqui contar. Fala dele, olha aí, eu vejo Deus tocando na vista da senhora, porque era para a senhora perder a visão, não sei se era diabetes, mas Deus mandar lhe falar, que hoje o Senhor está te livrando, e uma papelada eu vejo Deus assinar. Fala Deus, Fala Macurê, Camão de Canacé, com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus, se alegra dentro ao teu mandar. Agora você vai profetizar do irmão assim, pega na mão dele. O Senhor Jesus quer te usar. Deus tem muita pressa para te levantar. Não é mais tempo de você se ocultar. A vara desceu e o Senhor hoje vai te usar. Olha ele! Fala Deus, Fala
estou vendo aqui agora, meu Deus, uma água cristalina. Que este ambiente começou a limpar. Abra o seu coração, porque o Espírito de Jeová. Levante as mãos agora sim, levante as mãos, levante as mãos. Olha, levante as mãos. Recebe, recebe, recebe a presença de Jeová. Aleluia. E quem não é batizado, comece a adorar. Glorifique, glorifique, glorifique. Comece a cantar. Enquanto adora, o Espírito vai te visitar. Fala a Deus, fala a Deus. Canabachobia, remedereme canaracia, lerebe, continema serra. Com todo respeito, se for do mesmo sexo ou se for a sua esposa, abrace ele e diga para ele: seja cheio do Espírito Santo nesta noite.